nosso mundo comum, Samuel e Victor eram dois garotos que tinham vidas normais até que um dia os pais de Samuel levaram os garotos para se divertirem numa casa de campo. Enquanto brincavam por lá, os garotos se perderam na floresta até que encontraram uma caverna onde havia um buraco no chão, onde acabaram caindo. E assim descobriram um mundo totalmente diferente do qual viviam, onde haviam seres de contos de fadas, dragões e também a parte mais antiga e remota da humanidade. Todos viviam em harmonia e quando os humanos e dragões se fundiam, formavam uma raça muito poderosa, os guerreiros dragões. Aquele mundo, além de belíssimo, corria muito perigo, hein? Mas não viviam em harmonia? Pois havia um rei maligno que queria vingança dessa raça por suas derrotas para ela no passado. Samuel e Victor, presos naquele mundo, buscavam uma forma de sair, mas para conseguir precisavam ajudar essa raça a sobreviver à guerra, ao mesmo tempo em que novas descobertas eram reveladas e que aquela raça era apenas a primeira de muitas e que teriam que sobreviver para conhecer nas suas novas jornadas. Eu consigo ver pela sinopse aqui que você tem uma ideia de um mundo criado, etc. Só que eu sinto que os motivos ainda não estão bem ligados, né? Os motivos pelo quais as coisas acontecem. Então, eu consigo entender aqui, beleza. Como autor, né? Eu quero explorar aqui esse Isekai, né? Esse mundo. Eu quero ter ali uma saga onde eu vou depor esse rei, etc. Apesar de que fica meio estranho falar que ele é um rei ou algo assim, porque se ele sofreu inúmeras derrotas pela raça dos guerreiros dragões, então por que ele ainda é rei? Tal? Então isso que eu falo que tem algumas coisas que ainda precisam ser acertadas, né? Algumas pontas soltas ali que a gente precisa dar alguns nós ali para deixar a história mais redondinha, mais certinha. A outra coisa é essa questão de, eu quero desenvolver ali aventuras, eu quero fazer os personagens descobrirem novas coisas e tal, só que isso foi colocado na sinopse de uma maneira que fica parecendo que é o objetivo da história, quando o objetivo, pelo menos o que está descrito aqui, é que o Samuel e o Victor, eles querem uma forma de sair daquele mundo, né? Aí fala que para eles saírem, eles vão precisar ajudar essa raça a sobreviver à guerra, e eu não consigo traçar um paralelo direto entre ajudar essa raça a sobreviver à guerra e sair dali. A outra coisa que eu falo, tipo, o mundo vive em harmonia, porém tá tendo uma guerra. Eu acho que harmonia e guerra são conceitos um tanto antagônicos. Uma coisa não pode existir com a outra. Então, isso que eu digo, tipo, esse mundo ele tá criado, pelo que eu entendi. O autor ele tem uma ideia desse mundo que ele quer, só que ele ainda não tem uma ideia de como encaixar a história que ele quer contar dentro desse mundo, de uma maneira onde ela faça sentido. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Eu tenho Hooligan é um caso desse, Sociedade Zumbi é um outro mangá que é um caso desse. E o Sociedade Zumbi ele foi bem marcante, né? O Sociedade Zumbi ele é um mangá que eu fiz para um concurso. Ele tá disponível na Harmonia HQ. Que eu tenho aqui do meu lado, né? Mais fácil eu mostrar. Se você tiver interesse em ler, tá disponível na minha loja. Você vai ter o Sociedade Zumbi e várias outras histórias aqui de vários autores diferentes. Então, Sociedade Zumbi é um mangá que ele se passa numa sociedade, como o próprio nome diz, onde todo mundo virou zumbi, mas não é um apocalipse zumbi nos moldes padrão, né? A sociedade realmente virou zumbi e são zumbis que pensam, que têm sua vida, etc., mas eles são essencialmente zumbis. E aí eu tinha pensado nesse mundo, nesse contexto, esse universo, tipo, são a sociedade onde as pessoas podem, sei lá, ir numa esquina e comprar um braço para pôr no lugar, porque, sei lá, ele foi atropelado e perdeu o braço nesse atropelamento, mas ele não morre porque ele é um zumbi, etc., né? Uma sociedade que descobriu uma fórmula da vida eterna, mas eles viraram zumbis mais ou menos no conceito que a gente conhece, só que sem necessariamente serem acéfalos e tal, né? Tem plena capacidade mental normal. Enfim, e aí eles não precisam mais se alimentar de certos tipos de alimento, eles podem só pegar os nutrientes e as coisas que o corpo precisa ali diretamente, mas eles não sentem mais gosto, então eles comem só uma bomba de nutrientes e tal, ali só para manter o corpo mais ou menos bem, né, para o corpo não apodrecer, etc. Enfim, então tinha todo um contexto, todo um mundo criado, só que beleza, esse mundo ele dá uma enciclopédia, ele não tem uma história, a gente precisa de uma trama. Quando eu falo que a gente precisa de uma trama, a gente precisa de personagens, esses personagens têm que ter interesses, tem que movimentar uma certa história, ter uma ideia ali de começo, meio e fim. E apesar de a gente ter alguns desses elementos aqui, como eu disse, esses elementos eles ainda não estão bem encaixados dentro desse mundo que o autor criou. Então, o que eu faria aqui? Eu entenderia, beleza, o mundo está criado, agora eu criaria realmente os conceitos. Por exemplo, esse mundo está em harmonia ou ele está em guerra. Ele pode previamente estar em harmonia e uma guerra é desencadeada a partir de alguém querer alguma coisa. Agora, se
o grande vilão sofreu várias derrotas, não faz muito sentido ele ser um rei nesse mundo. Porque se ele foi derrotado várias vezes, ele pode, por exemplo, ser um ex-prisioneiro que se libertou. E aí, beleza, isso gera ali um conflito e tal. É o que aconteceu, por exemplo, em Makaimei Warga, que é outro mangá meu aí, né? A continuação de Makaimei que você tá vendo aqui no cantinho. Makaimei, se você tá assistindo aqui esse episódio no YouTube. Então, eu tentaria rever alguns desses conceitos para deixar mais definido o que eu tenho para aquele mundo e aí com isso definir o que eu quero para a história. Por exemplo, se eu quero que o Samuel e o Victor eles retornem à terra deles, então eu criaria condições para eles cumprirem naquele mundo, condições que eles têm que ficarem sabendo de alguma forma para que eles possam retornar. Então vamos supor, como que a gente poderia encaixar aqui? Não é que eles necessariamente vão ter que ajudar os outros a sobreviverem à guerra, mas vamos supor que a chave para eles conseguirem ir para um novo mundo está com esse grande vilão. Então eles precisam derrotar ou roubar ou fazer alguma coisa, mas conseguir essa chave com esse vilão para poder voltar ao mundo deles. Aí eu colocaria algum sentido nisso. Vamos supor que, por exemplo, o vilão estava preso em outro mundo, em outra dimensão. E aí, na tentativa dele de vir para essa dimensão, ele abriu vários portais que trouxeram não só o Samuel e o Victor, mas talvez outras criaturas, outros seres de outras dimensões para esse mundo. E isso que começou a gerar o caos. Então o mundo estava em harmonia, porém surgiram esses portais, vieram monstros, vieram várias coisas para esse mundo junto com esse vilão que eles tinham expulsado, e aí isso tornou o mundo a guerra. Então percebe que eu já estou colocando as coisas aqui numa ordem cronológica de acontecimentos que vai formar aqui essa ideia dessa história. Então o Samuel e o Victor eles não são especiais por terem achado um buraco, eles são mais uns dos que caíram ali. E agora, vários desses que caíram, né, de repente, tanto o Samuel e o Victor e outros, querem voltar para casa, outros querem se aproveitar daquele lugar ali, etc. Cada um que caiu tem seus objetivos diferentes, né, vão ser personagens que vão ser apresentados ao longo da história, mas daí a chave eles descobrem é com esse grande vilão. Aí, como que ele tá descrito aqui? Rei Maligno. Enfim, é com esse rei maligno que pode ser um ex-rei, pode ser um antigo rei que foi deposto, por exemplo. Então vamos supor que ele era um rei tirano, aí vieram os guerreiros dragões, depuseram ele e aprisionaram ele em outra dimensão. Aí essa magia de aprisionamento de outra dimensão ou esse tipo de coisa foi perdido, por exemplo, não se sabe mais sobre isso. O Samuel e o Victor vão pesquisar sobre, mas daí vão descobrir que ele de alguma forma achou e talvez na dimensão onde ele estava o tempo passou mais rápido ou mais devagar. E aí, para ele se passou, sei lá, 5, 6 anos preso, mas no mundo ali fora, nesse mundo, se passaram, sei lá, 50, 60 anos, de modo que talvez não existam mais tantos guerreiros dragões, que essa magia que prendia em outra dimensão já está perdida, já não existe mais, porque depois que esse rei foi deposto, o mundo entrou nessa harmonia, nessa paz. Então, repara que você vai encaixando as coisas ali, e aí todas essas coisas elas vão fazendo sentido uma com a outra. Tipo, por que, que o rei voltou agora? Porque ele achou a fórmula dessa magia. Aí você inventa um jeito para ele ter achado essa fórmula. Mas por que, que essa magia foi perdida ali? Porque repara que quando eu estava inventando isso, meio que virou um furo de roteiro. Pera, se o rei é o único que tem essa magia, como ele foi preso em outra dimensão? Como ele foi feito isso? Então essa magia tinha que existir, outra pessoa tinha que ter acesso a essa magia. Só que aí, para que essa magia só esteja disponível através do rei para os protagonistas terem que enfrentar o rei para poder voltar para um outro mundo, para o mundo deles, eu preciso que essa magia não exista ali de outra forma. Então, sei lá, inventa isso. Lá passou menos tempo, por isso o rei não envelheceu 60 anos, por exemplo, mas no mundo passou-se mais tempo a ponto de que ninguém mais precisou dessa magia porque estava tudo em paz e aí o conhecimento dessa magia se perdeu. Enfim, e aí a única forma é através do rei. Então Samuel e o Victor vão ter que fazer a missão de enfrentar o rei para poderem voltar para o mundo dele. E aí você consegue encaixar tudo isso de uma forma, né, que vá fazer sentido. Então seria mais ou menos assim que eu iria trabalhando a história. Não necessariamente precisa fazer isso que eu inventei aqui agora, mas é mais ou menos assim que você vai pensando. Você pensa, o que eu quero contar na história? E isso eu acho que já está meio claro aqui. E a partir daí você pensa, que história que dá para eu desenvolver aqui com esses elementos que tem. Então eu tenho um rei maligno. Aí você pensa o que é furo de roteiro e como que você pode reverter esse furo de roteiro. Como eu falei, o mundo está em guerra, mas está em harmonia. Pô, isso aí não casa. Né? Você pode dizer que um lugar especificamente está em harmonia e outro lugar está em guerra. Ou que aquele lugar está em harmonia, mas a guerra está chegando até eles. Então você tem que
Enfim, você pensa, isso aqui tá errado, isso aqui não faz sentido. Como que eu posso fazer isso fazer sentido? Em alguns casos, você simplesmente vai descartar a ideia. Em outros casos, você vai contornando ela, criando em volta, igual eu acabei de mostrar aqui. Então é mais ou menos assim que eu penso para criar uma história dentro de um contexto, de um mundo que eu já criei.